Olá a todos, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Esse que vos fala, José Ferreira Filho. E você não se enganou com o título desse vídeo. Deus transforma a maldição em bênção? E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Essa é uma mensagem que o Eterno colocou no meu coração, na minha devocional dessa semana, que a porção falava sobre a história de Balaque e Balaão. Eu vou estar rapidamente falando aqui sobre essa história com vocês. No tempo em que Israel estava na sua peregrinação para o deserto, em busca da terra prometida, eles chegando perto de Moabe, o rei de Moabe, Balaque, ele temendo o povo de Israel, manda que os seus servos chamem Balaão para que ele venha e faça alguma coisa para ele poder prevalecer contra Israel. Haja visto que era notório em todos os arredores que o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, ele estava com Israel e não havia povo que pudesse suprimi-lo ou vencê-lo. Então, quando os servos de Balaque chegaram até Balaão, eles lhe disseram que Balaque o chamava e precisava dos serviços dele. Balaão disse: espere aqui que eu vou consultar o Eterno. E quando ele chega na presença do Eterno, o Eterno diz: você pode ir com eles, mas somente dirás aquilo que eu te colocar na boca. Então ele segue juntamente com eles. Mas acontece que no caminho, o anjo de Adonai, ele se coloca impedindo a passagem de Balaão para matá-lo. E a jumenta de Balaão, ela se esquiva do anjo de Adonai, que estava com a sua espada flamejante, desembainhada. E nesse momento, Balaão ele bate na jumenta. E quando a jumenta toma outro percurso, o anjo se coloca novamente e a jumenta, para se esquivar do anjo de Adonai, ela prensa Balaão contra a parede. E ele começa a bater nela e maldizer ela. Então, o Eterno abre a boca da jumenta e a jumenta fala para Balaão: eu tenho te servido durante tantos anos e você me feres. E Balaão lhe diz: não é por causa disso que eu estou te ferindo, porque eu tento fazer o meu caminho e você tem me impedido de prosseguir no meu caminho. Então o Eterno abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo de Adonai com a espada desembainhada. E aí a gente faz a seguinte pergunta: se o Eterno lá anteriormente tinha dito para Balaão que ele poderia seguir o caminho com os servos de Balaque, porque o anjo de Adonai se apresentou para matar Balaão? A Bíblia nos diz que Deus não vê como o homem vê. Deus, ele enxerga o coração. E possivelmente Balaão ele estava seduzido pela oferta de Balaque. E ele poderia desobedecer o Eterno e falar aquilo que Balaque queria que fosse falado. E continuando aqui com a história, Balaão ele segue o seu caminho e, estando ao encontro de Balaque, Balaque fala: olha, eu tenho muitas riquezas para te dar, as coisas do palácio para te dar, eu só quero que você vá e amaldiçoe o povo de Israel para mim, a fim de que eu prevaleça contra ele. Então Balaão ele diz: olha, eu somente falarei aquilo que Adonai me colocar na boca. Amém? Então ele fala para Balaque que providencie 7 altares e ali coloque novilhos e cordeiros nesses altares para oferecer ao Eterno. E fazendo isso, ele vai buscar a resposta do Eterno. Deus coloca a palavra na boca de Balaão e Balaão profere uma palavra de bênção sobre a nação de Israel. Então Balaque pega e fala para ele: vamos para outro lugar, talvez ali aonde você avistar o povo, ali você possa amaldiçoá-lo para mim. Então eles fazem novamente 7 altares, oferecem a Adonai,
E aí quando Adonai vem e coloca a palavra na boca de Balaão, ele diz a seguinte palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Amém? Palavra maravilhosa. E aí Balaão profetiza essa palavra de bênção sobre Israel. Balaque, já aflito, pede para que ele vá em outro lugar onde ele pegue apenas uma pontinha do povo, para que ele consiga amaldiçoar o povo de Deus. Então, novamente, eles fazem tudo aquilo, oferecem novilhos, carneiros no altar, e o Eterno coloca a palavra sobre a boca de Balaão. E aí, então, Balaão, ele traz a seguinte palavra: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Bendito os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Amém. Balaque, ele fica transtornado com isso e fala: acaso eu não te prometi que te daria inundas riquezas e que muitas coisas te faria, e eu só queria que você amaldiçoasse esse povo, e você já o tem abençoado por 3 vezes. Então Balaão disse: eu te falei que somente falaria aquilo que Adonai me colocasse na boca. E essa palavra, irmãos, me tocou profundamente o coração, porque o inimigo intentou amaldiçoar o povo de Deus. O inimigo intentou amaldiçoar a nação do Eterno. Como muitas vezes o inimigo ele quer amaldiçoar a minha e a sua vida. Mas se você tem uma aliança com Deus, se você tem um compromisso com Deus, Deus não deixará que nenhum mal venha sobre a minha e sobre a sua vida. Se alguém tentou algo contra você e contra a sua família, saiba que essa não é a palavra final. O Eterno é quem tem a palavra final sobre a minha e sobre a sua vida. O inimigo, como diz as Escrituras, andam em nosso derredor buscando quem possa tragar. Mas, novamente eu digo, aquele que está firme em Deus, aquele que tem uma aliança com o Eterno, aquele que tem um compromisso com o Eterno, sobre ele não vale encantamento. E como disse esse texto aqui, como o pássaro a vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Amém? O inimigo pode intentar contra mim e contra você. Pode usar a boca de lodo das pessoas aí de fora para proferirem uma palavra de maldição sobre as nossas vidas. Mas eu deixo essa palavra hoje aqui para você. Não prevalecerá, não terá êxito, somente se cumprirá na sua vida aquilo que for a vontade do Eterno. Fique com essa palavra, se fortaleça na fé. Você tem passado por dificuldade, você tem sofrido retaliação por parte do inimigo, porque o inimigo ele não pode tocar na sua vida, mas ele busca trazer retaliação para te desanimar, para roubar de você a fé. Você tem passado por isso? Aguente mais um pouquinho, se firme em Deus, busque consolo nas Escrituras, busque a presença do Eterno, porque isso que o inimigo tem intentado contra você não prevalecerá, e Deus te dará o escape. Deus falou essa palavra no meu coração para ministrar sobre a sua vida nesse dia de hoje,
para que você saiba que tem um escape da parte do Senhor. Ainda que o inimigo intente o mal contra você, ainda que as pessoas profiram a palavra de maldição, a última palavra vem de Adonai. A última palavra vem do Eterno, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Você prevalecerá, Deus tem vitória para a sua vida. Receba essa palavra e seja abençoado nela. Mantenha a sua esperança, mantenha a sua emuná no Eterno, mantenha a sua fé, a sua confiança firmada nele, pois ele tem um escape para mim e para a sua vida. Amém. Que o Eterno abençoe muito a sua vida. Que o Eterno derrame as suas bênçãos sobre você. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês.